Boa tarde a todos. Dando continuidade no capítulo 3, que a Marcela já falou hoje a respeito de alguns itens, nós vamos falar hoje a respeito de mundos regeneradores e as instruções dos espíritos a respeito desses mundos. E é Santo Agostinho que vem nos trazer as informações deste capítulo. Santo Agostinho nos diz que entre centenas de estrelas que brilham no firmamento, que não são só centenas, né? São milhares, muitas são mundos como os nossos, mas há também entre elas mundos mais atrasados e mundos superiores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. E é a respeito desses mundos que vamos estudar hoje. Então, na realidade, até então, há muito pouco tempo, nós acreditávamos que apenas a Terra era o mundo habitado. Hoje, na realidade, a ciência já comprova, né? E o Espiritismo, desde sempre, vem nos orientar a respeito dos mundos habitados. Neste momento, se fala muito a respeito da transição pela qual a Terra está passando. E este assunto provoca interesses das mais diversas linhas de pensamentos, principalmente os pensamentos espiritualistas. E os últimos acontecimentos, como os desastres naturais, as catástrofes, as pandemias, e outros que provoca grande número de desencarne, tem despertado muito interesse, associando estes acontecimentos à transição planetária. Mas é preciso lembrar que sempre aconteceram esses eventos. Se vocês forem estudar as Sagradas Escrituras, nós vamos lá lembrar do dilúvio, e isso quer dizer antes de Abraão. Então, desde sempre a descrição de catástrofes naturais. Então, isso sempre aconteceu. E a evolução, ela é gradativa. Isso ocorre, segundo a doutrina espírita, porque os mundos evoluem. E como os mundos evoluem, os espíritos também precisam evoluir. As transformações pela qual a Terra está passando faz parte desse processo. Tudo evolui, nada estaciona. Sobre esse assunto, na Gênese, no capítulo 18, o item A, que é o título A Geração Nova, Kardec nos diz que para que os homens sejam felizes na Terra, é preciso somente que os bons espíritos a ela habitem, e que todos os seus habitantes se dediquem somente ao bem. Enquanto nós tivermos habitantes na Terra propensos ao mal, a Terra, os seus habitantes, não encontrará a felicidade. E chegando o tempo da transformação, haverá grande migração de espíritos desencarnados que habita o nosso mundo espiritual referente ao nosso planeta. A gente tem ouvido muito falar que vamos desencarnar, que vamos para Quiron, que a maioria vai ser, não reencarna mais na Terra, né? A gente ouve muita coisa, mas na realidade, os espíritos que serão retirados do nosso planeta, e quando eu estou falando de planeta, eu estou falando do todo, não só do nosso planeta físico, mas da parte espiritual dele, que vai ser retirado, primeiro, os espíritos perversos e os espíritos trevosos
que já se encontram desencarnados. Por quê? Porque esses espíritos desencarnaram aqui, foram para o mundo espiritual e lá tiveram a chance, a oportunidade de mudança, de aprenderem, de serem reeducados. Quando então chegar o momento do reencarne, se eles aceitarem a mudança, deixar tudo o que eles fizeram até então para trás, se reeducar para praticar o bem, eles terão a oportunidade. Só aqueles que persistirem no mal e no bem, que serão retirados do mundo espiritual e reencarnarão em mundos inferiores. Porque senão não seria justo. Vocês percebem, por exemplo, nós aqui, estamos aqui no mundo físico. Aí, vamos dizer, amanhã desencarna. Porque a gente, para morrer, basta estar vivo, não é? Aí vai para outro mundo, para o mundo primitivo. Que conhecimento nós temos? Que preparação nós temos? Qual oportunidade que recebemos? Nenhuma. Então, esses que já estão no mundo espiritual, que continua persistindo no erro e que não aceita mudar, que não aceita renovar, reeducar, fazer a reforma íntima, é dado para eles a oportunidade da escolha de mudança ou de transferência para outro mundo. Porque Deus é justo. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é sempre respeitado. E aí, então, a Terra se transformará num país de regeneração. Por quê? Porque aqueles espíritos obsessores, aqueles espíritos que ficam fazendo sugestão na cabeça dos encarnados, serão retirados. Os que não forem retirados se comprometeram com a mudança. E aí então a nossa energia ficará mais leve. Isso não quer dizer que nós aqui não podemos ir para mundos mais atrasados, mas não de imediato. Deus dará a oportunidade de mudança. Sempre é dada a oportunidade de mudança. Hoje, se vocês quiserem, vocês podem pesquisarem. Várias palestras falam a esse respeito. Inclusive, Haroldo Dutra fala a respeito do esvaziamento do umbral. Que o umbral está sendo esvaziado. Mas o umbral, nós também precisamos compreender que há vários níveis de umbral. Não é um único nível. É como comparar com uma cidade, como Kardec descreve em uma das suas obras. Ele fala da periferia, né? Das vilas, do centro. Então é a mesma coisa, há vários níveis de umbral. E quem será retirado será exatamente do umbral mais inferior, onde se encontram os espíritos trevosos e perversos. Esses espíritos irão espiar o endurecimento de seus corações em mundos inferiores, outros em raças mais atrasadas. Isso quer dizer que pode reencarnar na Terra, mas reencarnará como os povos indígenas, que não terão contato, que ainda há lugares que eles não têm contato com a civilização no nosso planeta. E como serão esses mundos inferiores para os quais os espíritos que não acompanharam a evolução do nosso planeta serão mandados? Serão mundos
em condições equivalentes no período de transição do mundo primitivo para o mundo de prova e expiação. Tem gente que diz assim, não, vai para o mundo primitivo. Aí vocês param para analisar. Quando nós fazemos uma faculdade, por exemplo, e reprovamos um ano da faculdade, para onde nós retornamos? Para o ano que nós fomos reprovados. Nós não voltamos lá para o primeiro ano. Então não tem lógica, como Kardec nos diz, para nós sermos racionais, vamos ser racionais. Não tem lógica nós, na condição de que nos encontramos, desencarnar e sermos levados para o mundo primitivo. Nós vamos sim reencarnar em mundos muito mais atrasados. Se vocês forem analisar a evolução que houve nesses últimos 50 anos, eu posso falar de cadeira porque eu tenho 74. A evolução que houve na medicina, a evolução que houve na tecnologia. Há 70 anos atrás, nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos geladeira, nós não tínhamos o telefone, pelo menos a grande maioria não tinha. Internet, nem pensar. O celular, para nós, era ficção científica. Isso há 50, 60 anos atrás. Então vocês imaginam, nós saímos daqui, depois de conhecermos todo esse avanço, toda essa tecnologia, desfrutarmos do conforto do mundo moderno e viver e sermos obrigados a viver em condições primitivas e atrasadas. Nós não precisamos ir para o mundo primitivo para resgatar. Basta que nós nasçamos num planeta equivalente à nossa Terra, 300, 500 anos. Porque Deus é justo e Ele não dá castigo a ninguém. Muito pelo contrário. Tudo que recebemos de Deus, vamos dizer assim, é colheita. Tanto as coisas boas como as ruins. Então é importante a gente analisar essas questões. Quem que irá para os mundos primitivos? Aqueles que estão no mundo de prova e expiação, num tempo equivalente a alguns 1000 anos atrás. Mas não nós, que já estamos na eminência de alcançar um mundo de regeneração. E para esses mundos que esses espíritos serão encaminhados, eles terão como missão alavancar o progresso nesses mundos mais atrasados. Nós, por exemplo, na condição que nós estamos, se nós encarnarmos num planeta equivalente a 500, a 1000 anos atrás, com todo o conhecimento que nós adquirimos com essa evolução, seremos gênios. Nesses planetas seremos gênios, não gênios, gênios. E estes espíritos que estão sendo retirados do nosso planeta serão substituídos por espíritos melhores, que farão que reine na terra a justiça, a paz e a fraternidade. Aqueles espíritos que estavam no mundo, no umbral, que iria reencarnar na terra e foram exilados, serão substituídos por espíritos melhores que reencarnarão na terra. E os espíritos superiores nos diz que a terra não terá de se transformar por meio de catástrofes, como a grande maioria acredita.
que de súbito acabará com toda uma geração. Tudo acontecerá de forma gradativa e natural, segundo Kardec na Gênese. A geração atual desaparecerá através da reencarnação, da desencarnação. Em seu lugar renascerá espíritos mais adiantados, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Os espíritos que encarnavam na Terra não mais tornarão a encarnar nela. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Muitos de vocês ainda vão alcançar esse período, né? Jovens, aqueles, porque também aumentará a nossa vida. Viverão muito mais. Como Kardec diz em 1864, na Revista Espírita, que em Júpiter já se vivia 1500 anos. Com toda essa evolução que eu acabei de descrever para vocês, imagina quanto tempo não dobrou a vida deles lá. Da mesma forma que a nossa média de vida era muito menos do que é hoje. Então, muitos de vocês alcançarão. Não haverá mudança do ponto de vista físico. A aparência física continuará a mesma. Neste momento em que nós vivemos, confunde-se os elementos das duas gerações. Assistimos a partidas de uns e a chegada de outros, já se distinguindo cada um no mundo pelas características que lhes são próprias. Nós percebemos como nas crianças hoje tudo é precoce. Eu ouvi esses dias de uma amiga que no tempo dela as crianças nasciam com os olhos fechados. Eu achei muito estranho porque ela tem 54 anos e eu tenho 74. E eu nunca vi criança nascer de olho fechado, não. E olha que eu tenho 32 sobrinhos. Eu sou a caçula da minha família. Então essas crianças que nasceram de olhos fechados, provavelmente muito antes. Os espíritos que sucedem têm ideias e pontos de vista opostos pela natureza dos valores morais. Os espíritos que aqui chegam pensam completamente diferente dos espíritos que daqui saíram. Torna muito fácil distinguir a qual das duas gerações pertence cada indivíduo quando nós observamos as gerações na mesma época. Pegamos as pessoas mais velhas e os mais jovens que estão chegando e vamos comparar, e nós percebemos que há diferença de valores morais. Os espíritos atrasados são reconhecidos pelo seu comportamento, em primeiro lugar, pela revolta contra Deus, por se negarem a reconhecer qualquer ser superior aos seres humanos. São conhecidos pela propensão instintivas, quer dizer, utiliza muito mais do instinto do que da razão, e pelas paixões degradantes, pelos sentimentos antifraternos, do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, de todas as questões negativas. A geração de espíritos mais evoluídos se distingue pela inteligência e razão, geralmente precoces, e trazem consigo o sentimento inato do bem e as crenças espiritualistas
que não deixa dúvida do seu grau de adiantamento. O planeta regenerado não se comporá exclusivamente de espírito eminentemente superiores. Nós já temos progredido um pouco, mas o planeta regenerado será habitado por espíritos predispostos a aceitar todas as ideias progressistas, aptos a auxiliar os movimentos fraternos, os movimentos de regeneração e seguir as leis de Deus. Quando a Terra se achar livre desses espíritos, os quais aqui habitam, caminhará sem obstáculos para um futuro melhor. Receberão ainda aqui o prêmio dos seus esforços e de sua perseverança, enquanto espera que uma depuração mais completa lhe abra o acesso aos mundos superiores. Então nós percebemos que o mundo não se tornará um mundo feliz completamente, mas percebemos que haverá uma grande mudança. Aqui não prevalecer. Vocês entenderam o que eu ia falar? Mas o bem será superior ao mal. Então, nós precisamos tomar consciência de que, na verdade, nós temos muitas informações e essas informações, geralmente, não sabemos de onde veio, de que forma que chegou aqui. Então, muitas vezes, informações equivocadas. Mas quando nós paramos, e é isso que Kardec nos orienta, nós espíritas principalmente, a analisar de forma racional. Somos pais, a grande maioria, e damos oportunidades aos nossos filhos. Não fazemos diferença entre eles. Será que somos pais melhores e mais justos do que Deus? Vamos analisar tudo isso. Boa tarde e muito obrigada pela atenção. Para encerrarmos, eu convido a todos a sentar de forma bem confortável nas cadeiras, a cerrar os olhos, procurar esvaziar as suas mentes e elevar o seu pensamento a Deus nosso Pai, Deus Criador, o Deus que Jesus nos apresentou, e a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior. E convidamos a eles que se faça presente junto a nós. Senhor, estamos aqui reunidos e unidos em seu nome. E rogamos a Ti, Senhor, que nos envolva com as suas energias benéficas e salutares. Que possa, Senhor Jesus, neste momento, impor as suas mãos sobre a cabeça de cada um que aqui se encontra e derramar sobre cada um individualmente
as suas energias em forma de medicamento. Senhor Jesus, que todas as angústias sejam retiradas, que todas as dores sejam cessadas, que todas as tristezas, Senhor Jesus, sejam aliviadas. Substitua, Divino Mestre, a ansiedade pela disposição, pela alegria. Substitua, Senhor Jesus, o nosso cansaço por força, por coragem, por disposição. Que todos os males sejam nesse momento retirados. E rogo a Ti, de todo o nosso coração, que derrame sobre cada um, Senhor Jesus, a Sua luz. Ilumine o coração de cada um. Ilumine a mente, Senhor Jesus, de cada um que aqui se encontra. Obrigado, Divino Mestre, por tanta bondade para conosco. Obrigado, Senhor Jesus, por ter um lar para voltar. Obrigado pelo meu corpo perfeito, por poder ouvir, falar e caminhar. Obrigado pelo meu abrigo, pelo meu alimento. Obrigado pela minha família e meu trabalho. Ó Senhor, temos tanto a Te agradecer. Faça do coração de cada um de nós a sua morada, hoje e todos os dias de nossas vidas. Muito, muito, muito obrigado, Divino Mestre. Que assim seja.